Imagina a seguinte cena, tipo, você vendeu absolutamente tudo que tinha, sua fazenda, o seu negócio, as suas ferramentas. Nossa, uma loucura. Pois é, e aí você se despediu dos vizinhos que, claro, achavam que você estava completamente louco e passou a noite inteira num campo aberto, olhando para o céu, esperando literalmente que ele se abrisse e o mundo acabasse. E de repente o sol nasce. Exatamente. É amanhã do dia 23 de outubro de 1844. Você está falido, humilhado publicamente e o mundo continua exatamente igual. É um choque de realidade brutal, né? Muito. E a pergunta que fica é: o que acontece com a mente humana no segundo seguinte a um trauma coletivo dessa magnitude? Então, sejam bem-vindos a mais uma das nossas análises aprofundadas. A nossa missão na imersão de hoje é tentar traçar uma linha do tempo cronológica a partir desse momento. E é fascinante porque a gente tem acesso a documentos primários incríveis, né? Sim, textos históricos detalhados, mapas mentais e até aquele mural impressionante chamado O Cristo do Caminho Estreito. O objetivo hoje, para quem está acompanhando a gente, é compreender o papel das pessoas e instituições, focando ali nos primeiros 51 itens históricos mapeados nesses documentos. Essa imagem inicial do campo aberto é, assim, fundamental para a gente entender o que a gente tem nas mãos aqui. Porque quando a gente olha para essas fontes, a história não é uma linha reta de, sei lá, empresários sentados numa sala de reuniões. Definitivamente não. Pois é. A gente está falando de pessoas com origens totalmente incompatíveis. Você pega capitães de navio, ex-escravizados, médicos fazendeiros, pessoas que, pelos padrões do século XIX, não teriam o menor motivo para sentar na mesma mesa. Mas que foram forjadas juntas por essa crise absurda. Para quem quer montar esse quebra-cabeça na cabeça, a faísca original vem de um cara chamado Guilherme Miller, que no nosso mapa lá é o item 6. Assim, o fazendeiro Batista. Isso. Ele começou a estudar umas profecias e cruzou esses cálculos com eventos astronômicos reais. Por exemplo, a queda das estrelas em novembro de 1833, que é o item 7. E não foi uma metáfora, tá? Foi uma chuva de meteoros tão absurda que as pessoas acharam literalmente que o céu estava caindo. Nossa, imagina o pânico. Total. E isso validou muito a mensagem do Miller de que o fim estava próximo. O que gerou uma expectativa gigantesca nos Estados Unidos, o famoso clamor da meia-noite. Só que, como a gente falou no começo, a data passou e culminou no grande desapontamento. A crise foi total. A maioria simplesmente largou tudo e voltou para suas igrejas antigas de fininho. Mas um grupo bem pequeno não desistiu, né? E aí tu preciso bancar a advogada do diabo aqui. Nossos documentos mostram que esse grupo pequeno voltou para a Bíblia e concluiu que a data estava certa, mas o evento estava errado. Eles falaram, Cristo não ia voltar para a Terra, ele só iniciou uma fase de julgamento no santuário celestial. O famoso item 10 do nosso material. Isso. Mas, honestamente, para quem vê de fora hoje, isso não soa meio como uma desculpa esfarrapada? Tipo, uma fuga da realidade só para justificar que erraram a conta? Olha, é a reação mais natural pensar isso. Eu mesmo pensei. Mas se fosse só um consolo barato, o movimento teria morrido em meses. A grande sacada aqui é o rigor absurdo que eles tiveram para chegar nessa conclusão. Não foi uma desculpa inventada no dia seguinte, né? De jeito nenhum. Foi um estudo teológico exaustivo. Eles entenderam que, lá no Antigo Testamento, o sacrifício era seguido por um julgamento. Essa doutrina do santuário celestial virou a espinha dorsal psicológica do grupo. Validou a dor deles e mostrou que eles tinham uma nova missão. Não era o fim da linha. É como se o GPS deles tivesse recalculado a rota do nada. E enquanto a cabeça deles processava tudo isso, surge uma intersecção muito louca. A guarda do sábado entra na história. E não através de um teólogo famoso. Pois é, entra através da Rachel Oakes Preston, o item 13 da nossa lista, uma viúva batista. Isso mostra muito como essa rede se formou de um jeito orgânico, sabe? A Rachel simplesmente apresentou a lógica do sábado para o Frederick Wheeler, que era um pastor metodista. O item 14? Exato. E ele foi confrontado pela evidência, se convenceu e virou o primeiro-ministro a pregar o sábado na igreja de Washington, em New Hampshire, que é o item 11 lá do mural.
De repente, a primeira congregação que uniu o retorno de Cristo com o sábado. Mas, peraí, tem um problema prático enorme nessa história. Qual? Você tem uma igreja em New Hampshire, com essas ideias, o grupo do santuário num estado diferente, e detalhe, a gente está na década de 1840. Sem internet, sem WhatsApp, sem telefone. Uma logística impossível. Sim. Como você impede que essa teologia nova vire só um monte de seita isolada e acabe sumindo? A resposta para isso é imprensa. Eles sacaram muito cedo que, sem comunicação em massa, a mensagem morria. E aí, 3 figuras gigantes assumem o volante dessa história. Os famosos pioneiros. Isso. Temos a Ellen G. White, e o ministério profético dela serviu como um farol de estabilidade. As fontes falam em cerca de 2.000 visões ao longo da vida dela, começando ali no fim de 1844. E tem o marido dela, o Tiago White, que é o item 21. O cara era um gênio da organização e um trator para publicar coisas. E claro, o capitão aposentado José Bates, o item 12. Ele já era ativista contra a escravidão, já era reformador de saúde. Ele pega essa ideia do sábado e começa a escrever panfletos sem parar. Ele virou o apóstolo do sábado. Mas sobre essa coisa da comunicação, eu acho incrível aquela visão das torrentes de luz de 1848. É o item 9 do mapa mental. A Ellen White tem uma visão onde dizem para o Tiago começar a imprimir um jornalzinho. Que ia ser pequeno no começo, mas daria volta ao mundo como feixes de luz, né? Isso. A ideia é poética, é linda. Mas papel e tinta custam caro. Da onde esse pessoal falido tirou capital? Do puro sacrifício pessoal. Em 1852, eles dão um salto de fé e compram a prensa manual Washington, o item 24. E quem paga a conta? O Hiram Edson, aquele mesmo fazendeiro que ajudou a formular a doutrina do santuário. Ele tirou $652 do próprio bolso. Caramba! $600 naquela época era uma fortuna. Era tipo comprar os equipamentos mais caros de hoje em dia para montar uma startup, sabe? O Tiago White imprimia as revistas na mão, botava tudo numa sacola de viagem e andava quilômetros a pé até o correio. E aqui entra um paradoxo que eu confesso que sempre me trava. Olha só, se a mensagem principal de toda essa galera era que o mundo ia acabar muito em breve, investir uma grana preta numa prensa de ferro pesado não é uma baita contradição. Parece, né? Sim. Por que criar raízes tão estruturais se você tá de malas prontas para sair da Terra? Essa é a tensão genial da história deles. Não era contradição, era responsabilidade. Eles entenderam que se o tempo é curto, não dá para depender da fofoca ou do boca a boca. Você precisa escalar a entrega da mensagem. Ah, faz sentido. A máquina não anulava a urgência, ela era a ferramenta para acelerar o aviso. Exato. Funcionou tão bem que em 1861, eles já estavam construindo o segundo prédio da Review and Herald, que é o item 26, virou a maior gráfica de Michigan inteira. Uau! E eu preciso fazer uma pausa rápida aqui para destacar um negócio que as fontes mostram muito bem, o protagonismo feminino. Porque é muito fácil a gente falar de gráfica e lembrar só do Tiago White ou do Urias Smith, né? O Urias é o item 15, o autor do livro Daniel e Apocalipse. Isso. O Urias foi um gigante editor por décadas, mas a irmã dele, a Annie R. Smith, que é o item 16, não pode ficar de fora. Ela era poetisa, escreveu hinos importantíssimos e foi a única mulher a atuar como editora interina da revista enquanto o Tiago estava viajando. A presença feminina estava lá desde o cheiro da tinta fresca, né? Moldando o tom do movimento. Com certeza. Mas eu imagino que operar essas prensas pesadas, viajar o tempo todo a cavalo, dormir mal, isso deve cobrar um preço do corpo. Um preço devastador. E isso explica a nossa próxima fase aqui. Entre 1850 e 1870. A teologia não tinha como ficar só no abstrato. Eles precisavam cuidar da biologia mesmo. Porque a galera estava morrendo de exaustão. Isso. O Tiago White, por exemplo, teve Bevinames. Eles tinham problemas gástricos absurdos. Então, a tal da reforma de saúde que a gente associa a eles hoje não veio de um delírio místico, veio de uma crise de sobrevivência. Eles precisavam não morrer trabalhando. Exatamente.
Aí a teologia deles evolui para entender que corpo, mente e espírito não se separam. Se a missão é restaurar o ser humano, não faz sentido você pregar para o espírito e deixar o estômago do cara apodrecer. Um corpo saudável pensa melhor, né? Sim, entende as verdades com mais clareza. E aí, em 1866, surge o Instituto Ocidental de Reforma da Saúde, O item 25. que depois virou o Sanatório de Battle Creek, mundialmente famoso, o item 31. E aí entra uma das minhas figuras favoritas dessa história toda, o Dr. John Harvey Kellogg, que é o item 36 do mapa mental. O cara era basicamente o maior biohacker do século XIX. Completamente excêntrico, mas brilhante. Muito. Ele andava de bicicleta por Battle Creek, promovia a hidroterapia, focava em nutrição vegetal, aeróbico, tudo muito à frente do tempo dele. E, mais uma vez, as mulheres puxando a inovação junto. A doutora Kit Lindsay. Isso, o item 35. Ela fundou a primeira escola de enfermagem da igreja porque viu que só boa vontade não curava ninguém, precisava de ciência e método. E repara como as coisas vão se encaixando. Você vive mais por causa da reforma de saúde. Aí você percebe que a missão vai durar mais que sua própria vida, então você precisa fazer o quê? Educar os seus filhos. Ah, claro, as escolas. Mas não começa num campus gigantesco, tá? Começa numa casa, numa escola domiciliar com o John Byington, que é o item 22. E a gente tem que falar do Byington. Por quê? Porque a história dele explica a ética do movimento inteiro. Antes de adotar o nome oficial da igreja em 1860, e antes dele virar o primeiro presidente da Associação Geral em 63, o Byington era um baita ativista. Mentira, sério. Sério, a fazenda dele era um ponto da Underground Railroad, aquela rede secreta que abrigava e escondia pessoas fugindo da escravidão. Nossa, isso me arrepia! Quer dizer que a raiz da liderança tinha essa justiça social muito forte antes de ter qualquer burocracia pronta? Totalmente. E aí a filha dele, a Martha Amadon, que é o item 19, ela vira a primeira professora dessa escola adventista na sala de casa. Depois vem o Goodloe Harper Bell, o item 23, que estrutura a coisa até virar o famoso Battle Creek College em 1874. O item 29, tudo isso correndo em paralelo. Tem também o Stephen Haskell, item 20, que junto com um grupo de mulheres formidáveis, funda a Sociedade Missionária Vigilante, item 30. Exato. Uma engrenagem de distribuição de literatura pesadíssima. Eles crescem absurdamente, constroem o Tabernáculo Daime, o item 28. Aquele que foi pago literalmente com moedas de 10 centavos, né? Esse mesmo cabia mais de 3.000 pessoas. Eles compram tendas gigantes para o evangelismo. O sucesso da instituição era gritante. Mas a gente sabe, ser muito bem-sucedido tem um lado perigoso. Quando uma startup ou uma instituição cresce muito rápido, ela cria regras para proteger aquele sucesso. Fica burocrática. E a burocracia adora se defender, adora uma regra. Pois é. Na década de 1880, eles tinham ficado ótimos em debater doutrina, em vencer argumento. Mas o coração, a espiritualidade mesmo, estava secando. Viraram uma máquina eficiente, só que super fria. Isso é o que causa o abismo da famosa Assembleia de Minneapolis em 1888, o item 33. Não foi aquele retiro espiritual com fogueira e abraços. Foi uma guerra. Uma guerra de egos. Muito. De um lado, a velha guarda defendendo as regras estruturais e a lei. Do outro lado, dois caras novos, o médico Elliot Wagner, item 38, e o ex-militar Alonso T. Jones, item 39. E o que eles traziam de tão absurdo para incomodar os mais velhos? A justificação pela fé. Eles chegaram com os dois pés na porta dizendo que a graça de Cristo era o centro, não o comportamento perfeito ou a lei da igreja. O foco da mensagem deles era a justificação unicamente pela fé. Então eles argumentavam que a obediência devia ser o resultado do amor de Cristo e não a moeda de troca para a salvação, certo? Exato. Mas o debate foi super amargo, viu? Envolveu muitos egos feridos, líderes antigos se sentindo ameaçados por esses mais jovens. O clima estava tenso. E a liderança principal, o que Ellen White fez enquanto o teto estava desabando? O papel dela foi de uma mediadora essencial, mas muito incisiva.
Ela apoiou publicamente a mensagem do Wagner e do Jones, advertindo severamente contra o que ela chamou de orgulho intelectual. Ela percebeu que de nada valiam as prensas enormes e os senatórios se o coração do evangelho se perdesse. Quando você entende a graça, o peso sai das suas costas. E o alívio psicológico disso foi o combustível direto para a expansão mundial da década seguinte. As fronteiras dos Estados Unidos ficaram pequenas. Muito pequenas. A história ganha um ritmo insano a partir daqui. Deixamos Michigan e vamos para o globo. É aqui que entram os pioneiros sem fronteiras. A gente tem o Tchaikovsky, item 17, indo para a Europa sem apoio financeiro oficial, o J.N. Loughborough indo para a Inglaterra, o J.N. Andrews, item 34, zarpando oficialmente para a Suíça com a família. Em 1874, J.N. Andrews parte como o primeiro missionário oficial da igreja para a Europa. E aqui a gente não pode esquecer de um detalhe crucial e super emocionante sobre o Andrews. Ele não foi sozinho, né? Ele era viúvo, a esposa tinha falecido, e quando ele cruza o Atlântico, ele leva junto com ele os 2 filhos adolescentes, a Mary e o Charles. Pensa na gravidade disso. O J.N. Andrews era indiscutivelmente a mente teológica mais brilhante do movimento na época. Mas a decisão de ir para a Suíça com 2 adolescentes, sem uma grande rede de apoio, enfrentando o idioma diferente e a escassez de dinheiro, mostra que a missão não era só um cargo. Era um estilo de vida que englobava a família inteira. É de cortar o coração lembrar que a Mary faleceu poucos anos depois de tuberculose lá na Europa. O custo humano dessa expansão global foi altíssimo. Foi um sacrifício imenso. E isso mostra que a juventude não estava só observando os adultos. Os jovens eram muitas vezes as próprias ferramentas da expansão. E, falando nisso, me vem logo à mente a Sociedade Jovem Adventista. Sabe como a maioria dos departamentos de igreja é formada hoje, né? Uma comissão vota e cria uma cartilha. Mas a energia jovem aqui foi super orgânica. As fontes mencionam a famosa tenda de evangelismo e o trabalho incrível de pioneiros que eram só garotos. Foram 2 adolescentes, o Luther Warren e um amigo dele, que começaram reuniões no quarto de casa. Eles estavam preocupados com a espiritualidade dos amigos da mesma idade. E isso se espalhou e lançou a base para o ministério global com jovens. Inovação vindo das margens, não do centro. E a audácia não tinha limites. Pega o caso do M.B. Tchaikovsky, por exemplo. Ele era um ex-padre polonês convertido. A liderança americana achou que era muito cedo para mandar missionários para a Europa, então sabe o que ele fez? O que ele aprontou? Ele buscou patrocínio de outra denominação, foi para a Europa por conta própria. Espalhou a mensagem adventista lá, mesmo sem o carimbo oficial da sede. Ele já estava plantando igrejas lá antes do J.N. Andrews chegar. Que ousadia! E a escala geográfica que eles começaram a cobrir é impressionante. E repara nos extremos do mapa mental. Você tem o William Anderson, o item 37. Ele foi para a África. Os registros dizem que ele viajava até 6 semanas num carro de boi. Cara, 6 semanas no ritmo de um boi. Debaixo de sol, risco de doenças, cruzando a selva. Só para estabelecer uma base, não era viagem de férias. E a gente não pode esquecer do Abraham LaRue, o item 43. Ele não era um pastor jovem com muito fôlego. Ele era um idoso que trabalhava por conta própria, pegou os livros dele e foi para os portos na Ásia. De Hong Kong ao Líbano, sozinho. Incrível como o movimento permitia que tanto intelectuais quanto marinheiros ou trabalhadores braçais fossem protagonistas da missão. E na Europa a coisa se multiplicou. Teve a Casa Publicadora Norueguesa, item 27, e o imenso Sanatório de Skodsborg, na Dinamarca, item 46. Mas vem cá, os oceanos ainda eram barreiras brutais. Como você alimenta e conecta ilhas perdidas pelo mundo? Você constrói uma frota. Eles construíram navios. Sim. O primeiro grande navio é o Pitcairn, o item 45 do nosso mapa. Foi construído em 1890 com as moedas das ofertas da Escola Sabatina. Ele cruzou o Oceano Pacífico várias vezes, levando gente e mantimento. Mas de toda essa lista, acho que a embarcação que mais mexe comigo é o Morning Star, o item 50. Construído pelo filho da Ellen e do Tiago White, o Tiago Edson White, é o item 51. Esse barco é um capítulo à parte. Porque a missão não era só na África ou na Ásia. Tinha uma crise humanitária gigantesca no quintal deles, no sul dos Estados Unidos, na época da pós-guerra civil.
O Edison usou o barco no rio Mississippi para levar a educação para a população negra ribeirinha, que era totalmente marginalizada. E fazer isso no sul, naquela época, não era só caridade. Era perigoso, tinha risco de vida real. Sim, e o barco não era só um barco. Tinha capela, tinha prensa para imprimir livros, biblioteca, laboratório de fotografia. O Morning Star era literalmente um centro comunitário flutuante de justiça social e letramento. Devolveu dignidade para muita gente. E o efeito cascata disso é que leva à fundação do Oakwood College no Alabama, o item 47, em 1896. Um colégio essencial para formar a liderança negra da denominação. O que pavimentou o caminho para o Charles Kinney, por exemplo, item 48, o primeiro pastor adventista negro. E a Anna Knight, o item 49, uma mulher que quebrou todas as barreiras. Ela era educadora, enfermeira e foi atuar como missionária lá na Índia. E falando em colégio e impacto do outro lado do mundo, na Austrália, nasce o Avondale College. Sim, lá na Oceania. Impulsionado pela própria Ellen White a partir da casa dela, Sunnyside, o Avondale está lá no item 35 do nosso mural, mas eu tenho uma dúvida técnica aqui. O que esse modelo do Avondale ou de Oakwood tinha de tão diferente? A Europa já era cheia de universidades incríveis na época. É que as universidades europeias eram hiperfocadas no intelecto abstrato, sabe? Latim, retórica, teologia de gabinete, eles formavam cérebros geniais, mas desconectados do chão, do trabalho braçal. Uma educação muito engravatada. Isso, mas o pessoal, tipo o professor Bell, percebeu que isso era incompleto. Em Avondale, o aluno plantava o próprio almoço, construía a cadeira onde ia sentar para estudar e de tarde ia debater grego e teologia profunda. O corpo e a mente, de novo. Exato. Não tinha essa vergonha de sujar as mãos de terra. Esse currículo integrado virou o modelo padrão de educação para o mundo todo. Só que, parando para pensar, gráficas na Noruega, hospitais na Dinamarca, faculdade na Austrália, barco no Pacífico, controlar tudo isso a partir de Michigan devia ser um pesadelo burocrático, não? Nossa, o sistema quase implodiu. E é por isso que rolou a grande reorganização de 1901, o item 44 do nosso mapa, liderada pelo Arthur G. Daniels. Eles viram que não dava para centralizar toda e qualquer compra de prego em Michigan. Precisava de centralizar. O poder de decisão tinha que estar onde o problema estava acontecendo. O Daniels ajudou a cortar a fita vermelha e transferiu a autoridade para as associações locais. A burocracia finalmente assumiu o papel de servir a missão, em vez de ser a dona dela. O que amarra todo o nosso roteiro de hoje de um jeito muito brilhante. Quando a gente faz essa retrospectiva dos 50 e poucos itens, tudo faz sentido. Eles começam humilhados num campo em 1844. Recalculam a rota olhando para o santuário. Encontram o sábado, compram a prensa Washington com o próprio dinheiro, entendem o preço da exaustão e fundam a reforma de saúde. Lutam contra o próprio orgulho em 88. E o resultado disso é que a mensagem vaza pelo mundo, né? Sim, de barco, de carro de boi, no rio Mississippi e em universidades rurais na Austrália. O mural do caminho estreito não é passivo, é uma máquina de ação focada no cuidado total do ser humano. E todo mundo participava, mulheres, idosos, jovens, brancos, negros, intelectuais, capitães. Não tinha como ficar de fora. E a grande provocação de decupar toda essa história para quem está acompanhando a gente não é a decorar esses nomes para uma prova, é a atitude. O Edson White não esperou uma rodada de investimentos de risco para construir o Morning Star. O LaRue foi para a Ásia aos 60 e tantos anos sem patrocínio. O Hiram Edson não pediu reembolso pela gráfica. Eles olharam para o problema e criaram a ferramenta. Exatamente. Eles não esperaram as condições perfeitas. E esse é o desafio que eu quero deixar para quem nos escuta hoje ponderar. A gente vive numa época bizarra, com ansiedade e polarização e gente precisando de um propósito real. Um cenário bem parecido com aquele caos de 1844. Sem dúvida. A pergunta é: o que significa hoje construir o seu próprio Morning Star? Qual seria a sua versão moderna daquela prensa manual? Porque a história não é um museu de cera, é um manual agressivo de inovação. Talvez a lição seja justamente parar de pedir permissão para construir o impacto que você quer ver no mundo.